Fala pessoal, beleza? Olha só que legal. Hoje eu tô aqui na cidade de Piracicaba, na Panozon, do lado do Murilo. E aí, cara, tranquilo? Maravilha. Murilo é gerente de novos produtos e se é novos produtos, vem novidade. Com certeza. Trabalhando, desenvolvendo novas aplicações, novos objetivos com ozônio para atender melhor a população aí que necessita. Muito bacana. Bom, o ozônio não é novidade. Não é novidade. Ele no mundo já é conhecido há muito tempo. Hoje no Brasil, de uns 15 anos para cá, que ele vem crescendo e vem tomando um corpo gigantesco. Legal. Com diversas aplicações, desde um aquário, que é o que a gente vai falar aqui, aquário-lago, um processo industrial, branqueamento de celulose, um processo de hidroponia, irrigação, piscinas, né? Para melhorar a qualidade de vida. Legal. Então, aquário é só um item. Não, é só um traço ali de todo o mercado de ozônio no Brasil hoje. Muito bacana. Bom, vamos antes da gente começar a falar de ozônio, vamos falar da Panozon, né? Que acho que é uma empresa líder no segmento aí de hoje ozônio. É uma empresa líder de 21 anos de experiência, tanto em aplicação quanto fabricação de produto. E um diferencial do nosso processo de fabricação e da nossa engenharia, que é tudo feito aqui no Brasil. Legal. Então, desde transformador, indutor, placa, célula, a injeção da própria caixa do sistema, é tudo feito aqui. Boa. Isso nos garante um preço justo para o consumidor final e uma garantia de funcionamento, assistência técnica rápida. Isso nos dá um corpo de trabalho muito grande. Bacana, cara. Sensacional. Bom, e a Panozon ali uniu com a Oceantec e agora a Oceantec passa a distribuir os equipamentos para lagos e aquários. Isso. A gente passou a bola para quem mais entende de lagos e de aquários no Brasil, né? Legal. Então a Panozon, a expertise dela, o know-how dela é fabricar e aplicar isso de forma eficiente. E a Oceantec, com todo o know-how de conhecimento de mercado, ponto de venda, vai estar em quase todos os lojistas do Brasil para fazer a distribuição desse produto. Sensacional. Bom, o ozônio não é novidade, mas acho que no aquarismo ele é um pouco, ainda está quebrando alguns tabus, o pessoal está iniciando, né? O fato é que quem usou viu ali, cara, os benefícios e é muito rápido, né? A coisa acontece com uma velocidade impressionante. A gente vê uma água cristalina, tem uma série de fatores aí que pode beneficiar os aquários e os aquaristas, né? Então é isso que hoje a gente vai debater para que a gente possa utilizar um equipamento desse com segurança, porque eu acho que é o principal fator. O pessoal fica preocupado. Como você falou, tem muito tabu ainda de como utilizar, o tempo de utilização, que é o que a gente vai falar hoje aqui. Legal. E compreender um pouquinho mais. Eu acho que a gente pode começar essa história toda com o que é ozônio, né? Afinal, acho que essa é a primeira pergunta, né? O que é ozônio? Legal. O ozônio, Vini, é um gás gerado a partir do oxigênio. Então o nosso sistema ele trabalha com pressão negativa, ou seja, eu preciso da sucção de uma bomba, de uma pressão negativa do venturi para succionar o ar, o oxigênio dentro do gerador. Ali dentro ele vai sofrer uma descarga elétrica e vai separar essas moléculas de oxigênio. E a junção delas, que é muito rápida, vai se formar o ozônio. Então o ozônio é um gás natural gerado a partir do oxigênio. Certo. Então não tem controle da Anvisa ou órgãos que fiscalizam, porque é um produto químico não formulado. Tá? Entendi. E ele é extremamente oxidante. Ele não é seletivo. Muita gente acha que ele é seletivo, que ele vai oxidar alguns tipos de contaminantes e outros não. Não, ele não é seletivo. Desde ferro, manganês, vírus, fungos, bactéria, qualquer coisa que ele consiga se ligar para fazer o processo de desligamento, né, desse terceiro átomo de oxigênio, ele vai fazer o processo de oxidação. Entendi. Numa analogia mais simples, dá pra gente comparar de repente o ozônio com o cloro? Sim. O cloro também é um oxidante, tá? O ozônio é um oxidante como o cloro, só que o cloro, a base de oxidação dele é química. O ozônio, a base é o oxigênio puro. Os dois são oxidantes. Só que o ozônio ele chega a ser 3.000 vezes mais rápido do que o cloro e 150 vezes mais forte. Então, o processo de oxidação de matéria orgânica, nitrito, amônia, que são o ciclo ali dentro do aquário, do lago, é onde ele vai atuar na base do problema, oxidando qualquer tipo de matéria orgânica que esteja presente nesse ambiente. Caraca, bom, se a gente fez essa comparação com cloro e o aquarista sabe que se ele colocar cloro no aquário dele, ele vai matar tudo na hora.
vai perder. Estraga filtro biológico, mata os peixes, Acaba tudo. acaba com o coral, né? Por que eu posso usar o ozônio, então? Porque ele é um produto químico natural. Essa é a grande sacada do ozônio. Ele tem um poder de oxidação muito maior que o cloro e a base dele é o oxigênio. Então, depois que ele fizer todo esse trabalho dentro do seu aquário em processo de oxidação, ele vai voltar a ser oxigênio. Entendi. Né? E o cloro... Isso acontece rápido. Isso é muito rápido, tá? O cloro, quando ele faz o processo de oxidação dele, ele vai gerando subprodutos. Cloramina, entre outros. Isso daí permanece na água. O cloro também, ele volatiliza, mas ele vai deixando subprodutos ali na água. O ozônio não. Depois que ele fez o processo de oxidação dele, ele vai voltar a ser oxigênio. Legal. Tá? E esse é um processo que ocorre muito rápido. Quando é instalado no SAMP ou até mesmo dentro do aquário, é o tempo das microbolhas ali que são geradas pelo Venturi ter o contato com a água, elas vão já fazer o processo de oxidação e voltar a ser oxigênio. Muito bacana. Bom, já sabemos o que é o ozônio, agora é hora então de saber como funciona, né, uma máquina que produz ozônio. Perfeito. Vamos abrir uma? Quer abrir Pode, uma? bora lá, vamos lá. Murilo, esse aqui é o Lacus Mini, que é o equipamento que vocês estão aí desenvolveram, né, na verdade, pro aquarista. Lembrando que esse não é um equipamento novo, é um equipamento que já é muito conhecido no mercado, já tem um tempo de funcionamento. Certo. Ele não é algo que está sendo criado agora para um mercado agora, ele já é um produto que está se desenvolvendo no mercado e já tem muita gente utilizando. Legal, cara. Vamos mostrar a caixa dele aqui. Então, na caixa dele, você já percebe que tem algumas instruções como o que vem na caixa, né? O gerador, o kit Venturi, as uniões ali para você fazer a adaptação na bomba, né? Legal. Mostra um esqueminha de instalação que você pode fazer tanto dentro do aquário quanto no SAMP, que daí depois mostra no manual. Boa. Tá? Vamos abrir ele aqui para a gente poder ver. Bacana. E aqui já tem a cara que já mostra que é feito para aquarista, né? É feito para aquarista, não, Que não legal, é um cara. gerador de ozônio que era utilizado em outro mercado e a gente trouxe para esse mundo. Legal. Ele foi desenvolvido e pensado para aquarismo, tá? Agora, uma informação que eu acho que é bem importante. A partir do momento que você adquire um equipamento desse, não tem refil, basta ligar na tomada, ele vai funcionar para sempre. Esse é um dos diferenciais também, porque como ele é gerado a partir do oxigênio ambiente, ele não necessita filtro, cartucho, nada para se trocar para que ele possa funcionar. A única manutenção que a gente aconselha a fazer é a troca das mangueiras, que eu vou mostrar para você, certo, a cada 1 ano. Porque essa mangueira ela vai enrijecendo com a passagem do ozônio e aí é bom trocar. Por quê? Caso ela rache, você perde a pressão negativa que faz o ozônio entrar dentro do SAMP ou do aquário. Perfeito. E é uma mangueira com custo relativamente bem baixo, tá? Bacana. Então aqui você tem a capa do equipamento que mostra os benefícios, né? Legal. Mostra os benefícios do sistema. Vamos abrir ele aqui. E um cara desse aqui atende um aquário de até quantos litros? Até 2.000 litros. Até 2.000 litros. E a menor quantidade? É importante a gente ressaltar, um aquário de 2.000 litros é diferente de um lago de 2.000 litros, tá? Sim. Por quê? Lago de 2.000 litros, o aquário, eu tenho cargas orgânicas diferentes. No lago eu tenho interferência do tempo, eu tenho poeira, eu tenho planta, eu tenho árvore que pode influenciar no excesso de carga orgânica. Perfeito. Dentro do aquário eu tenho um nível de carga orgânica mais estabilizado, mais padrão. Então esse equipamento ele é direcionado para aquários, tanto de água salgada quanto de água doce. Legal. Tá? Ele pode ser instalado depois eu vou entrar mais em detalhes em tempo de funcionamento. Tá. Mas um aquário de 50 litros ou um aquário de 2.000 litros. Perfeito. Tá? Aqui ele vem a mangueirinha, ele vem o cabo já padrão, né? Para a energização. Ele vem a mangueira, já com uma válvula de retenção. Por que essa válvula de retenção? Lembra que eu falei para vocês que o equipamento trabalha com pressão negativa? Perfeito. Ou seja, a bomba vai succionar o ozônio para dentro do aquário ou do SAMP. Se por um acaso alguém tampar a vazão da bomba, ele vai sair pelo caninho auxiliar que faz a sucção. Então, para não ter perigo de voltar água, que seria um problema para o equipamento, ele tem uma válvula de retenção. É muito difícil acontecer porque o equipamento fica geralmente acima do nível do aquário ou no SAMP acima do nível
da sucção. Perfeito. Mas é um item de proteção. E aí você tem também um outro item de proteção, que são os fusíveis aqui, que fazem a parte de proteção elétrica do equipamento. Show. Tá? Então é por aqui que vai ser succionado o ozônio para dentro do seu aquário. Muito bacana. Então aqui eu tenho uma entradinha de ar e o equipamento, assim que ele está funcionando e gerando ozônio, a luzinha vai ficar acesa. Muito show. Tá? E ele é bivolt ou são opções? Esse ele é bivolt. Bivolt. 110, 220. Muito bacana. Tá? Você tem o controle de qualidade para a gente poder monitorar quem produziu, qual foi o funcionário aqui dentro que produziu, como fez a montagem do sistema, né? Uhum. E é um equipamento bem compacto, extremamente silencioso. Aqui dentro eu não tenho nenhum compressor. Geralmente o compressor que faz um barulhinho. Verdade. E acaba atrapalhando ali o lago e o aquário. Esse equipamento ele não tem nenhum sistema de compressão, tá? Então ele vai funcionar conforme o funcionamento do seu skimmer ou da sua bomba. Bacana, cara. Okay? Bom, e o consumo de energia? Consumo de energia é extremamente baixo, menos que uma lâmpada LED, tá? Muito show. Ele não vai ser um fator de excesso de gasto no seu aquário. E o manual, pessoal, que ele é muito explicativo. Mostra como faz a instalação dos sistemas, os cuidados que você tem que ter, a instalação direto na bomba, né? Uhum. Os passo a passo aqui de como fazer a instalação. Boa. Tá? Simples. Bem simplesinho, mas com uma didática muito eficiente. Então, basta a gente dar uma olhadinha que ele é bem prático e fácil de entender. Sensacional. Muito show. Pessoal, beleza? Deu uma parada rapidinho aqui no vídeo que eu quero mostrar pra vocês como é que eu fiz a instalação aqui do meu equipamento de ozônio. Esse aqui é o mesmo equipamento que o Murilo tá apresentando pra gente nesse bate-papo, o Lacus Mini, que inclusive nesse momento está ligado. Essa luzinha é um indicador de que ele está ligado. Aqui eu também tenho um medidor de ORP, a gente vai estar falando sobre esse equipamento já já. E eu uso nele também aqui um timer, né? Uma segurança a mais, e a gente vai estar falando sobre isso também. Mas o que eu quero mostrar pra vocês, e não reparem nessa bagunça aqui de fiação, é a instalação que eu fiz aqui no skimmer, né? Vocês lembram que o Murilo falou que a gente precisa ter uma pressão negativa, então algo que sugue, e o skimmer funciona muito bem para isso. Eu coloquei aqui no silenciador, né, da entrada de ar do skimmer, o ozônio, então ele entra aqui e aí ele vai lá pro skimmer e ele funciona super bem. Vocês podem ver aqui que não atrapalha em nada no funcionamento do equipamento, pelo contrário, tá funcionando super bem. E é isso aí, isso aqui é uma técnica que vários aquaristas utilizam, né, junto com o ozônio, e dá super certo. Então tá aí, é só essa observação e bom vídeo pra vocês, espero que vocês estejam gostando, tá realmente bem legal, foi muito bacana fazer essa entrevista. Bom, Murilo, já vimos o produto na caixa, já sabemos como instalar, já tem um manual ali para tirar qualquer dúvida. Agora acho que é a maior dúvida do pessoal, né? Como controlar o uso desse equipamento, porque os riscos, né? Os riscos, porque no começo nós já falamos que ele é oxidante, né? Então, existe realmente o perigo? Ele em excesso pode ser prejudicial? Sim. Ele, como qualquer produto químico que você dose em excesso em processo de oxidação, pode ser, principalmente no aquário. Por isso que eu tenho que ter um controle da quantidade de ozônio, tempo de funcionamento. Uhum. Tá? Qual que é o ideal? O mundo ideal é a gente trabalhar com um sensor de ORP, o cliente ter a loja, o cliente ter um sensor de ORP que vai medir essa milivoltagem da água. O sensor de ORP, ele mede o potencial de oxidação dessa água, tá? Que tem que estar ali em 350 a 400 milivolts. Certo. Com o sistema de ozônio, isso daí tem que ser controlado para que ele não funcione mais tempo do que o necessário. Então vamos lá. Dentro do aquário eu tenho carga orgânica, tá? Uhum. E o ozônio vai atuar na carga orgânica. A partir do momento que eu não tenho mais carga orgânica, aqui dentro de aquário é difícil, mas a partir do momento que eu não tenho mais carga orgânica para oxidar, ele vai começar a sobrar e aí pode subir o ORP. Legal. Isso daí que pode fazer mal. Então, como que a gente controla? Fala, Murilo, não tem ORP, eu não posso ter um equipamento desse? Não, esse equipamento ele foi pensado para isso, tá? A quantidade, quando a gente fala em produto químico, em dosagem de produto químico, quando eu tenho uma dosagem fixa, eu regulo o meu tempo de contato. É o tempo de contato que esse produto, que vai voltar a ser oxigênio, ou seja, ele não vai ser dosado e vai se manter na água. Então, quando eu tenho minha dosagem de produto fixa, eu regulo o meu tempo de contato. Então, eu posso começar a trabalhar ele em períodos do meu dia para ir sentir o processo de oxidação dentro do aquário. Legal.
Ah, eu quero ter um ORP, é o mundo perfeito. Tá, mas não tem o ORP. Mas tem um custo, vamos ser... Tem o custo do ORP, tá? Não é barato também. Não é barato. Você tem, é interessante a gente ressaltar que você tem o RP de R$100 e RP de 4, 5, 6 mil reais. Então depende muito da qualidade do ORP que você está comprando. Perfeito. Então a gente pensou em a dosagem de produto fixa, que é esse equipamento ele não vai ter uma variação de dosagem de ozônio, ele é uma dosagem fixa e você vai trabalhar no seu tempo de contato mediante o nível de carga orgânica que você tem. Se você está com uma água mais turva, ou está com peixe doente, ou está com excesso de proliferação de algas, você aumenta o tempo de utilização dele. Perfeito. Tá? Por isso que é importante a gente ressaltar que a dosagem de ozônio, você regular a dosagem de ozônio e não o seu tempo de contato, pode trazer alguns tipos de risco, como você dosar mais do que a quantidade que você precisa. Então por isso que esse equipamento ele não tem uma voltinha aqui de dosagem de ozônio, a gente não aconselha utilizar ele em lagos ou nenhum de lago em aquário, porque a dosagem que a gente pensou, que a nossa engenharia estudou e os testes que a gente fez foi para aquários de até 2.000 litros. Entendi. Tá? Então a gente vai trabalhar ele no tempo de contato. Então você coloca um timer na tomada dele, geralmente um timer de funcionamento da bomba também, ou do skimmer, e geralmente aquário é 24 horas, né? Você põe um timer nele e vai gradualmente aumentando a dosagem de ozônio para você atingir uma qualidade de água que seja do seu agrado. Bacana. Eu posso começar com 1 hora por dia, ou intervalos, né? Funciona uma, desliga duas, funciona uma, desliga duas. Tem clientes em SAMP, por exemplo, que é em aquários de água salgada, onde já tem um nível de carga orgânica maior, que funcionam direto ali no skimmer. Não desligam. Mas é importante sempre estar medindo o ORP. Se você não tem o ORP, trabalha no tempo de utilização do equipamento. Faz essa intercala o tempo de funcionamento para que você obtenha um resultado eficiente. E chegar a um ponto e falar assim, não, esse é o tempo que eu preciso para minha água ficar cristalina e não ter nenhum problema. Se a água não está ainda do jeito que você quer, aumenta o tempo de funcionamento que ele vai atuar nesse excesso ainda de carga orgânica que existe. Lembrando que o ozônio vai atuar sempre no início do problema de lagos e aquários. Boa. Qual que é o problema de lago e aquário? É a proliferação de algas. Eu tenho uma dosagem de ração, eu tenho uma quantidade de peixe, eu tenho um volume de água específico, então cada cliente vai ter um tempo de funcionamento diferente. Perfeito. Então não dá para a gente fazer um equipamento onde você regule a quantidade de ozônio aumentando isso, sendo que cada cliente tem um tempo de funcionamento, tem um estilo de aquário diferente. E o ozônio vai atuar na base do problema, que acho que a gente vai falar depois aqui. Exatamente. Que é na oxidação da carga orgânica que vai acarretar todos os problemas do aquário. Sensacional. Só fazendo aqui bolar aqui uma ideia, um aquário, por exemplo, de 200 litros, né? Então, o cenário ideal para um aquário de 200 litros, a gente instala um timer nesse equipamento. Um timer. Né? E ali a gente pode começar, a cada 1 hora ele liga 5 minutos. E vou acompanhando a evolução do meu aquário. Sim, observação. Exatamente. Vou vendo ali se a água está mais cristalina, vou vendo se aquelas algas que antes eram concentradas mais no vidro começam a reduzir esse tempo. Sim. E eu posso subir gradativamente. Vai subindo até você ter um nível de água que te agrade. Lembrando que assim, pessoal, a alga já está incrustada no vidro, nas pedras, ele não vai limpar as suas pedras. Qual que é o grande diferencial dele? Ele vai evitar que essa alga se prolifere. Então, se você entregar uma água cristalina para ele, ele vai manter essa qualidade de água. Quando você entrega uma água extremamente suja, com muita alga, muita carga orgânica, ele vai estar ali atuando, vai estar tratando, mas ele tem um tempo, né? Ele tem um tempo para fazer toda essa retirada da carga orgânica e lembrando que a alga ela se prolifera muito rápido. Perfeito. Tá? Então esse equipamento é para ele atuar na base do problema de aquário e evitar a proliferação de algas. Então ele não vai pegar uma escovinha e esfregar o seu vidro lá. Aquário precisa de manutenção, precisa de cuidado. Então você tem que fazer... é uma mágica. Não é uma mágica. Ele não vai te entregar nenhum milagre. Perfeito. Ele simplesmente vai te entregar uma reação química de oxidação de carga orgânica. Show. Então a limpeza do aquário, a limpeza das pedras é importante fazer e esse cara aqui vai ajudar a não proliferar
e manter sempre a qualidade de água do seu aquário. Muito bacana. Murilo, para a gente dar sequência, né? Agora a gente já sabe que a gente pode utilizar de aquários de 50 a 2.000 litros, e aí a gente pode estar utilizando no marinho, no plantado, qualquer tipo de pH, numa boa. Numa boa. Ele vai atuar na base do problema desses aquários aí, tá? E a gente vai entrar depois mais detalhado nessa questão da carga orgânica, mas cada tipo de peixe se desenvolve num pH específico, cada planta num pH e numa alcalinidade específica. O ozônio ele vai atuar no processo de oxidação desse aquário, independente do pH e da alcalinidade dela. Bom, Murilo, a gente já falou sobre a água cristalina. Esse, acho que sem sombra de dúvida, é a primeira coisa que o aquarista vai notar após a instalação desse equipamento. O visual chama muita atenção. Cara, é impressionante. Realmente, acho que não tem carvão hoje no mercado que faz o que o ozônio faz, né? Com essa velocidade é difícil. O grande lance do ozônio é essa observação do aquário. Ele entregar uma água livre de contaminação, um visual da água é extremamente bom, extremamente agradável. Porque quem é hobbyista quer ver quanto mais tempo aquela água limpa, livre de contaminação, você conseguir curtir o seu aquário. É para esse motivo que esse cara foi criado. Legal. Para que você diminua suas manutenções e curta mais o aquário. Porque quem sabe, o hobbyista, eu sou hobbyista, você é hobbyista, sabe que o prazer de estar ali olhando aqueles peixes, curtindo aquele visual. Uma água cristalina é muito melhor, né? Um coral se desenvolvendo bem. Os bichos estão voando ali. Cara, quem tem aquário marinho sabe o que eu tô falando, na hora que aquele coral abre, que ele se desenvolve. É para isso que esse cara foi criado. Sensacional. Bom, a água cristalina, ele é um fator, né, da nossa observação para fazer o controle desse cara. Nós vamos estar colocando o timer, como nós já falamos lá no começo. Agora, quais são os indicativos que eu tenho que parar? Porque como medidor de ORP, eu posso ver ali qual que é a medida melhor para a gente estar... Em torno de 400 milivolts é o máximo. É o ideal. É o ideal. É o ideal. Para estar aí trabalhando em pleno funcionamento. Em pleno funcionamento. A gente pode chegar em águas, por exemplo, em águas em processos industriais a 750 a 800 milivolts. Por um bom desenvolvimento do aquário, dos peixes ali, 400 milivolts é o ideal. Legal. Tá? Agora, visualmente, cara, eu quero água cristalina, mas eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Não. Cara, eu quero tanto que posso perder tudo. Pode. Então, onde que é o ponto que, cara, eu tenho que parar? Lembrando que esse é o caso do cara que não tem ORP. Sim, então, ele exato. não sabe se a quantidade do tempo dele está sendo suficiente, tá? Então a minha água já está linda, está livre de algas, eu estou com uma água extremamente cristalina. Esse é um ponto importante de você começar, a partir daí, se atentar ao funcionamento dele. Então esse é um ponto importante que a gente tem que se atentar. Se os peixes, na próxima saída de água, se eles estiverem se afastando ou se eles estiverem se esfregando próximo ao vidro, esse é um fator indicativo visual. Lá, lembrando que eu não tenho ORP, que seria um mundo ideal. O ponto visual, eles começam a se esfregar entre as rochas, entre as pedras, entre os troncos. Um indicador, né? É um indicador visual que pode estar sendo em excesso. Lembrando que a minha água já está cristalina, já está transparente, você começa a observar o comportamento estranho dos peixes ali. Ele começa a se esfregar no vidro, ou começa a se esfregar nas pedras, ele fica longe do retorno de água. Esses são pontos que ele fala, opa, o meu ozônio já está demais, deixa eu desligar. Dificilmente o ozônio vai matar os peixes ali. Por mais que eu esteja dosando o ozônio, ele é uma quantidade baixa, porque eu tenho que trabalhar o meu tempo de contato, e esse ozônio rapidamente está voltando a ser oxigênio. Mas você começa a estressar os peixes. Tá? E esse estresse, esse desconforto pode, num longo tempo, ocasionar na perda desse peixe. Outros equipamentos que competem, né? Existem outros equipamentos no mercado, acho que a maioria é produzido na China. Sim, a grande maioria. Hoje no Brasil você tem pouquíssimas empresas, eu acho que a Panozon é uma das únicas que fabrica 100% aqui. É muito comum a gente ver, né, do lado desses equipamentos um tubo onde a gente tem sílica, acho que é isso, para secar o ar antes de entrar, né? Aqui isso não vejo. Não, eu vou te explicar. E é importante, a gente, quando você vai comprar, eu pelo menos pesquiso no mercado, você pesquisa no mercado, você encontra equipamento de 1 grama a hora, 10 gramas a hora, 20 gramas a hora por R$1.000, R$2.000. Entenda que você não está comprando um equipamento por gramas hora, você está comprando uma solução
para os seus problemas e uma melhor qualidade de água para o seu aquário. Por quê? Para gerar essa quantidade de ozônio, eu preciso de toda uma eletrônica específica para essa geração. Certo. Tá? E, como você falou, a secagem desse ar. Como que eu estou abastecendo o meu combustível do meu sistema? Lembrando que a gente está trabalhando com oxigênio ambiente. Esse oxigênio ambiente, em alguns lugares mais úmidos, em outros menos úmidos, e eu preciso converter esse oxigênio em ozônio. E eu estou trazendo toda essa umidade para dentro do equipamento. Então, por que utiliza a sílica? A gente não utiliza, tá? A sílica, ela vai tirar essa umidade e melhorar a geração de ozônio. Então, ela é uma coisa boa, tá? Legal. Aí vem o problema. Depende do ambiente que você tiver, ela vai saturar em questão de dias. Eu fico imaginando dentro de um SAMP, por exemplo, onde já é um ambiente úmido. Em questão de horas. Você pega, faz um teste, compra aquelas sílicas para pôr dentro do guarda-roupa, embaixo da pia, vê o quanto tempo ela vai saturar e ela começa a juntar água embaixo. Vai acontecer aqui também. E aí, se eu mandar água para uma célula eletrônica, onde vai sofrer um processo de eletrólise ali dentro, além de eu diminuir a geração de ozônio, eu queimo a máquina. Tá? O nosso sistema ele é fabricado num formato específico da célula para diminuir a geração de ácido nítrico. Legal. Então, quando eu mando a umidade para dentro do equipamento, se eu mandar água, esqueça. Se eu mandar umidade para dentro do equipamento, eu começo a ter uma reação química que chama ácido nítrico. Isso daí ela vai incrustando dentro da célula e diminuindo a geração de ozônio. Então, equipamentos com sílica, ele acaba durando, depende do local, dias, horas, algumas semanas. E aí você tem que fazer a troca do refil da sílica, tá? E aí acaba sendo custoso, você tem que abrir, às vezes você não pode abrir, às vezes o fabricante não deixa, você tem que mandar para poder fazer. É um transtorno. O nosso equipamento ele não precisa dessa manutenção porque o formato da célula é um formato específico para não ter a geração de ácido nítrico. Perfeito. Tá? Então esse equipamento é um equipamento aí de 10 anos de funcionamento, sem manutenção. Manutenção que a gente fala é só a troca das mangueiras, cuidado elétrico, mas eu não preciso ficar abrindo a máquina para trocar nenhuma peça. A vida útil aqui. A vida útil dela é gigantesca. Legal. E o fato de eu não ter essa geração de ácido nítrico, de eu inibir essa geração de ácido nítrico, eu tenho uma geração de ozônio contínua. Perfeito. Então aqui eu não preciso instalar do lado de uma janela. Não. Fica tranquilo. E isso eu estou falando para esse sistema. Eu tenho sistemas onde eu preciso de uma quantidade de ozônio para uma estação de tratamento, para uma indústria, ou até mesmo para lagos de grande porte, onde eu vou trabalhar com um sistema de secagem de ar ou concentrador de oxigênio. Porque daí eu quero aumentar, eu quero produzir mais. Tá. Os sistemas da Oceantec, da Tropical, do Lacus Mini, né, de aquários até 2.000 litros, até o Lacus 50, eles vão sem o secador de ar, porque a célula já é preparada para ter a inibição do ácido nítrico. Perfeito. Murilo, uma outra pergunta, até essa daqui eu recebi lá no Instagram, que eu abri uma enquete pro pessoal, e o pessoal perguntou sobre as mídias biológicas, né? Se pode comprometer ali as nossas mídias biológicas, que é muito importante dentro de um aquário. Legal. Essa é uma pergunta muito importante e depende muito de onde você está instalando o seu sistema de ozônio. A minha mídia, o nome dela já fala, é uma mídia biológica. Então eu tenho que criar uma biologia ali, porque ela vai ajudar na redução de amônia, vai ajudar nos parâmetros do aquário. É a casa das bactérias. Exatamente. O que esse cara faz? Ele mata todas as bactérias do aquário. Então ele é o inimigo número 1 da mídia biológica. Por isso que ele tem que ser instalado depois do filtro biológico. Tá? Então se o meu SAMP não tem espaço para eu colocar um ponto do ozônio antes do meu filtro biológico, instala ele dentro do aquário. Entendi. Tá? Em lagos também, eu tenho que instalar ele sempre depois do meu filtro biológico para que ele não elimine as minhas mídias, a minha biologia. O ozônio ele faz parte de um conjunto de fatores dentro de um aquário. Eu preciso ter uma boa recirculação de água, uma boa movimentação dessa água, eu preciso ter um filtro biológico eficiente. Então ele não é o único cara, o V, né? Ele não é o único cara, não é porque eu tenho ozônio que ele vai solucionar todos os problemas do seu lago, do seu aquário.
tá? Ele não vai te entregar milagre, você tem que ter um conjunto de fatores que vão ajudar para uma água cristalina. É lógico que às vezes eu já estou com um nível de carga orgânica em excesso, eu tenho um filtro biológico que já está demandando, já está ali meio capenga. Esse cara ele vai ser o brilho dos olhos do cliente, porque ele vai ajudar e melhorar a qualidade dessa água. Mas entenda que é todo um processo. Ele já tem a parte de biologia, ele já tem a parte de recirculação, né? A questão do UV. Muita gente pergunta o tempo inteiro, eu instalo antes ou depois do UV? Essa também era a minha próxima pergunta. Clássica. Antes ou depois do UV? Depende. Se você instalar, você pode instalar antes ou depois do UV. Quando você instala antes, num processo em linha, o UV vai ajudar a transformar o ozônio em íon hidroxila, que ele é um oxidante mais potente. Vai deixar mais eficiente o processo. Ele deixa como se ele turbinasse esse cara. E então o processo de oxidação vai ser mais rápido, ele acaba sendo mais rápido que o ozônio e mais eficiente. Certo. Qual que é o problema? Esse é um produto oxidante, então eu estou mandando um material oxidante dentro do meu UV que pode diminuir a vida útil do meu UV. Comprometer a vida útil do meu UV. E é difícil, você não tem garantia, nenhuma empresa vai te dar garantia por fazer esse processo. Então você passou pelo UV, ele vai turbinar. E depois o que sai lá na frente do UV é mais perigoso? Não, ele é muito mais rápido, ele é questão de milésimos de segundo. Então ele é mais eficiente e mais seguro. E mais seguro. Então ele é muito rápido esse processo, essa ligação, esse processo de oxidação é muito rápido. E ele volta a ser oxigênio muito rápido. O grande problema é que eu estou colocando ozônio, que é um produto oxidante dentro do UV, e ele pode diminuir a vida útil do UV. Perfeito. Eu tenho situações onde o cliente tem um UV de inox. Perfeito. Porque daí eu não tenho essa deterioração. E Murilo, uma outra pergunta que eu recebi aqui, né, é o seguinte: se eu tenho um equipamento desse, que ele ataca ali a matéria orgânica, ele elimina a matéria orgânica do meu aquário, não preciso mais usar skimmer. Certo ou errado? Errado. Tudo que você coloca no seu aquário que vai agregar no processo de oxidação é bem-vindo. Não dá para você ficar tirando, porque eu coloquei um sistema de ozônio que ele é extremamente eficiente, eu começo a tirar o meu filtro biológico, tiro o meu skimmer. Não, ele vem para agregar todo esse projeto. Tá? Então ele vai fazer um processo de oxidação, o skimmer está fazendo outro processo de oxidação ali por oxigênio e tudo bem, não precisa tirar. Tá? Eu não tenho skimmer. Você não vai lá precisar comprar um skimmer para. Vou ter um skimmer, tem que ter um ozônio. Não, mas eu não preciso ficar tirando nada do meu aquário porque ele vem para agregar. Perfeito. Uma outra pergunta que eu recebi em relação à ciclagem, né? É melhor eu aguardar o meu período de ciclagem do aquário, onde a gente tem ali, né, a colonização de bactérias, a gente começa o ciclo do nitrogênio, para depois, no futuro, instalar esse equipamento? Ou eu posso instalar logo no primeiro dia de montagem do aquário, sem medo de ser feliz? Essa é uma pergunta que o pessoal faz bastante pra gente. Quando o aquário está se estabelecendo, Vini, eu preciso criar essa biologia por meu filtro biológico. Então esse cara aqui, ele é um vilão nessa situação. Certo. Então o ideal é você criar toda essa biologia, estabelecer parâmetros de pH, alcalinidade, verificar a parte química ali, né, de nitrito, nitrato, amônia, ver como o filtro biológico está se comportando, coloca os peixes, né, para se ambientar, depois você coloca ele para funcionar. Então deixa para depois. Deixa para depois. Ele vai atuar a hora que você já tiver estável, gerando muita carga orgânica, e ele vai atuar para diminuir o índice de algas e de carga orgânica dentro do seu aquário. Bacana. Uma coisa que eu notei no meu aquário é que quando eu estou utilizando lá o medidor de ORP, né? Então, se ele está lá em 250, por exemplo, e eu adiciono um alimento líquido para os meus corais, instantaneamente ele vai caindo para chegar até 90, é impressionante. É o momento de desligar o meu ozônio, porque eu posso, né, eu posso eliminar esse alimento, né, que eu estou utilizando ali para os corais? Sim, ele pode. Como eu falei, o ozônio não é seletivo, mas a ração líquida, ela vai sofrer a oxidação, mas é bem menor do que o nível de carga orgânica que vai ser gerado após isso. Então, assim, não necessariamente eu preciso diminuir, não preciso desligar.
porque o ozônio vai estar atuando ali na carga orgânica que vai estar sendo deixada para esses peixes. Mas o ozônio vai estar oxidando um pouco desse alimento também. Esse alimento ele vai ser oxidável também. Mas como o ozônio não é seletivo, ele vai oxidar o que for mais fácil para ele. Isso daí, a hora que gerar uma carga orgânica, ele vai estar oxidando. Perfeito. Então, e por que o ORP cai? Porque diminui o nível de oxidação dessa água, o potencial de oxidação dessa água. O ORP ele faz uma mini leitura ali, uma micro leitura de sinal elétrico dessa água, e quando eu jogo uma sujeira, entre aspas, em excesso, ou a sujeira, o alimento dos peixes, o ORP vai despencar porque ele diminui a condutividade dessa água. Perfeito. E o ozônio vai estar ali para estar oxidando toda a carga orgânica que esteja em excesso. Muito bacana. Então não necessita desligar o equipamento num processo de alimentação. E Murilo, pra gente finalizar aqui o nosso bate-papo, aliás, eu deixo até o pessoal aí um convite, se quiser deixar algum comentário, ficou alguma dúvida, deixa aí. Faz a pergunta, a gente marca uma segunda para responder todas essas boa. perguntas. Eu vou ter o maior prazer aqui, o pessoal é muito gente boa e quero saber se a gente pode conhecer agora a fábrica, né? Quero saber o que tem aqui dentro. Vamos fazer mostrar ele aberto, mostrar as pecinhas sendo colocadas, como é o projeto e o processo de fabricação dele. Maravilha, vamos lá. E é isso aí, pessoal. Essa aqui foi a nossa visita a Panozon aqui em Piracicaba. Murilo, mais uma vez, brigadaço, cara. Muito bacana. Espero que a gente consiga ter sanado essas dúvidas. E o que vocês precisarem, a gente está à disposição. Acho que foi uma conversa bem legal. Verdade, tiramos bastante dúvida. E qualquer dúvida, manda pro Vini, manda para a Oceantec, a gente vai auxiliando. E o pessoal da Oceantec é muito capacitado, recebeu todo o treinamento estratégico de como atender, pra gente poder sanar essas dúvidas aí. Sensacional. Mais uma vez, tamo junto. Obrigado, muito obrigado. pessoal. Até a próxima. Valeu!